Vamos então apresentar o GeoGebra para vocês e também mostrar como nós operamos, verificamos o comportamento de algumas funções, considerando o primeiro grau e equações de segundo grau, até mesmo para vocês verem o comportamento de alguns movimentos. Antes de dar entrada na minha função, eu vou criar aqui alguns argumentos. Esse quadro que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de controle deslizante. Se você, por exemplo, colocar aqui no seu gráfico e chamar ele de A e colocar o mínimo de menos 5 e o máximo de 5 com um incremento de 0,1, esse controle deslizante vai te mostrar o comportamento para esse coeficiente A, esse número A especificamente. Por enquanto vamos deixar ele como 0. Vamos também adicionar um outro controle deslizante, só que agora para B. Coloque o mesmo resultado, o mesmo valor. Coloque ele também no 0. E vamos inserir novamente, agora com C. Muito bem, então inserir aqui 3 argumentos, 3 números específicos do controle deslizante. Primeiro vamos inserir aqui uma função. Aqui na entrada vocês inserem a função. Eu vou chamar essa função de a x elevado ao quadrado, ou seja, x chapéu 2 mais o valor de b x mais c. Isso daqui é uma equação do segundo grau. Eu vou inserir ela aqui e conforme eu mudar o meu controle deslizante, ela vai apresentar um comportamento. Vamos considerar que eu vou trabalhar apenas uma função do primeiro grau, uma função linear afim. Se eu mudar aqui meu controle deslizante, olha o que acontece. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Se eu botar um ângulo 1, o B igual a 1, no controle deslizante, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar com o valor. É bom afastar um pouco para não emparelhar com o gráfico. Se eu colocar o valor 1, ela vai ficar cortando aqui o eixo de x. Olha o que acontece se você inserir uma constante. Vamos afastar um pouco mais ela aqui. Eu vou botar essa constante para baixo para podermos operar melhor com ela. Se eu aumentar o valor da constante, ó, o gráfico se desloca para cima. Se eu diminuir esse valor, ele se desloca para baixo. Ou seja, menos 3 significa que ela vai cortar aqui no menos 3, estão vendo? E aqui no 3, condicionado a 1. Se você botar, por exemplo, 1, cortando lá no 1 no menos 1, e esse ângulo vai determinar aonde, ó, e 0, você passa a ter, lembra da função constante? O ângulo negativo, tá, faz com que ela seja negativamente inclinada. Então são esses possíveis deslocamentos que você tem na condição da função linear afim. Agora, o que acontece se eu mudar esse coeficiente que vocês estão vendo aqui? Eu vou passar o b para cá para baixo, para a gente visualizar melhor. Vocês já sabem quem é o b e quem é o c. E eu vou mudar agora o controle deslizante, indicando que eu vou mudar esse coeficiente aqui, ó. Se ele for positivo, nota o seguinte: você vai ter uma função, uma equação do segundo grau com concavidade voltada para cima. Como você não tem nenhum valor em b e em c, ou seja, na constante e no coeficiente angular linear, essa função, ela vai o quê? Vai cortar no eixo de 0. Cada vez que você aumenta o ângulo, vai diminuindo essa distância aqui, ó. Cada vez que se você deixar ela, quanto menor for esse ângulo e próximo de 0, mais aberto vai ser essa concavidade. Vamos botar ela aqui para a gente visualizar melhor. Eu vou diminuir um pouco, apertando o Ctrl e o Scroll do mouse, você vai poder diminuir aqui a área dessa função.
aqui é para você deslocar especificamente o gráfico. O que vai acontecer se eu deslocar aqui o C, tá? Olha só, à medida que eu aumento o valor de C, a função se desloca para cima. Que eu diminuo o negativo, ela se desloca para baixo, ou seja, a constante vai me dar os deslocamentos verticais. Quando você desloca o B, olha o que acontece. Diminuindo o B, ela vai se deslocando lateralmente, tá? Notem aqui, ó. Então, o coeficiente linear faz com que ela tenha esse movimento para um lado e para o outro. Agora, se você coloca valores negativos no A, tá? Vamos colocar o C0 e negativos no A. Por que aqui você não está vendo o comportamento? Porque, na verdade, eu não estou tendo um comportamento do A correto. Por quê? Esse menos aqui ficou dentro da função. Então, eu tenho que consertar isso daqui e dizer que não é isso daqui, é x ao quadrado. Na verdade, eu quero que seja, olha, ax ao quadrado, tá? Agora sim, ó, quando for positivo, com cavidade voltada para cima. Quando for negativo, com cavidade voltada para baixo, tá? Esse que é o comportamento. Então, pessoal, isso daqui é uma ferramenta muito interessante para especificar comportamentos gráficos para vocês. Então, eu sugiro que vocês utilizem bastante o GeoGebra, porque ele vai auxiliar bastante nessa visualização dos comportamentos gráficos. Ok? Então, fica aí a dica.